Livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 37, versículo 1 ao versículo de número 10. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 37, versículo de número 1 ao versículo de número 10. Glórias ao nome de Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Quem achou diz amém. Então, como a maioria já disse amém, nós vamos ler o texto que diz assim: Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse: Filho do homem, poderão viver esses ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Então me disse: Profetiza sobre estes ossos, e dize-lhes: Ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor a estes ossos: Eis que farei entrar em vós o espírito, e vivereis, e porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído, enquanto eu profetizava, e eis que se fez um reboliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse: Profetiza ao espírito, profetiza, ó filho do homem, e dize ao espírito: Assim diz o Senhor Jeová: Vem dos quatro ventos, ó espírito, e assopra sobre esses mortos para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército grande em extremo. Bendito é o Senhor Jeová, digno de toda honra, glória e majestade. Santo é o teu nome, pois tu és aquele que habita entre os louvores, entre os querubins. O teu trono está acima de todas as coisas. O Senhor é o que tem o cetro, a majestade, no qual rege toda a terra e o universo. A ti, glórias, honra e majestade na tua igreja, no céu e na terra. Espírito Santo da graça, conceda-nos agora falar da tua palavra. Seja uma palavra profética para os teus filhos. Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus, fala conosco. Eu te peço, em nome do Senhor Jesus. Você pode tomar assento. Queridos, eu quero agilizar o máximo possível essa palavra. E o texto que nós lemos diz assim: E veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Nesse contexto estamos falando do profeta Ezequiel. Profeta Ezequiel, ele é levado cativo à Babilônia no período de 70 anos, quando foi profetizado pelo profeta Jeremias. Por quê? Porque o povo de Deus deixou de observar uma lei, lá em Levíticos capítulo 26, verso 35, em Êxodo capítulo 23 também, quando Deus falou ao povo de Israel assim: quando entrar na terra prometida, você vai semear, vai trabalhar a terra durante 6 anos. O 7º ano será ano de descanso da terra.
vocês não vão semear, não vão fazer a cega, não vão trabalhar a terra. O que a terra der no 7º ano, vocês vão se alimentar dela. O povo começou a observar, mas, de repente, durante 490 anos, o povo deixou de observar esse mandamento de Deus e não fizeram mais conforme Deus falou. O que eu aprendo aqui é que quando Deus fala, nós temos que cumprir. Não adianta pular etapa da vida. Eles começaram a cumprir o chamado ano sabático. 6 anos trabalhavam a terra, o 7º a terra descansava. Mas começou a bênção, é muito bom. Ser abençoado é muito bom e nós vamos esquecendo das determinações de Deus. Durante 490 anos, o povo deixou de observar o ano sabático. Pulou essa etapa. Deus então fez com que o povo fosse levado à Babilônia durante 70 anos para que pagasse e durante esse período a terra descansasse. Eu já aprendo aqui que pular etapa da vida é perigoso, porque lá na frente a vida vai cobrar a etapa que você pulou. Então não adianta você tentar encurtar o caminho, tentar fazer aquilo que Deus não mandou. É melhor estar debaixo da palavra, porque Deus tem compromisso com a sua palavra para cumprir. Deus fala aqui ao profeta Ezequiel. O estado de Israel era lamentável, estava cativo. A palavra de Deus diz a respeito disso no Salmo, em que o povo diz assim: nós, nos rios que há em ti, Babilônia, sentamos e choramos com saudade de Sião. Nos salgueiros que há em ti penduramos as nossas harpas. E aqueles que nos pediam, que nos levaram cativo, pediam para que cantássemos um cântico de Sião. Como cantaremos um cântico do Senhor em terra estranha? Há um lamento sobre o cativeiro babilônico. Israel foi arrancado da sua terra e agora, na visão de Ezequiel, Ezequiel é levado por Deus a um vale de ossos secos para que mostrasse como estava o estado de Israel. Uma outra lição que eu aprendo é a seguinte: e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Quem colocou o profeta lá foi Deus. Quem falou e quem conduziu foi o Espírito de Deus. O profeta não foi porque quis. O profeta não estava lá a seu bel prazer. Estava lá porque Deus colocou. Então, aonde você está, foi Deus quem te colocou. Não corra o risco de sair da onde Deus te colocou. Porque se Deus colocou você, ainda que o vale esteja seco, Ele vai usar você para que Ele traga vida sobre o vale, porque é muito fácil glorificar a Deus quando está tudo bem, quando está tudo certo. Eu venho aqui, conto testemunho, conto a obra, Deus abençoou. Mas quando o vale fica seco, eu quero sair do vale. Deus não glorifica o seu nome quando te dá a bonança, mas Ele glorifica o nome dEle quando no meio do problema, da situação, Ele usa você para poder fazer aquilo que Ele prometeu. Então, eu já quero lançar essa palavra profética sobre a tua vida. Não saia da onde Deus te colocou, porque lá Ele tem compromisso contigo. Lembra de Jonas? Toda vez que nós vamos para um lugar em que Deus não manda, quem paga a passagem somos nós. Jonas, a Bíblia diz que ele pagou a sua passagem e entrou no navio. E quando eu vou para onde Deus não manda, o preço, quem paga sou eu. Mas quando permaneço aonde Deus me colocou, Ele providencia todas as coisas. E se foi Deus que prometeu, pode chegar o diabo que for, que não vai impedir a tua bênção aonde Deus te colocou. O vale pode estar seco, pode estar sequíssimo, pode estar assustador, mas Deus diz assim: é tempo de vitória, eu te uso como profeta nessa terra, e quando eu mandar você abrir a boca, você vai profetizar, e o vale vai se tornar um lugar de habitação. Foi Deus quem levou o profeta. E me fez andar ao redor deles. Andar requer tempo, então espera. Está com pressa de quê? Pastor, apertou a situação. Vai andando no meio do vale. Mas está seco, vai andando.
Pastor, mas o senhor não sabe o que é que eu estou vendo. Não quero nem saber, a visão é tua, vai andando. É você que pediu, vai andando. Não pediu para ir? Deus mandou, vai andando no meio do vale. Deus não só mostrou o vale ao profeta, mas fez ele andar. Sabe para quê, querido? Para que ele pudesse ver a real situação. É muito fácil Deus só mostrar e a gente não vivenciar. Nós vivenciamos também. É difícil para nós entender que Deus, muitas vezes, vai permitir a tribulação, a dificuldade e a angústia em meio à promessa. Deus faz isso. Para quê? Para que nós venhamos ver a real situação, a necessidade. Mas a palavra de Deus, ela se cumpre. Foi Deus que mandou ele andar. E ele me fez andar ao redor, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. Estava difícil? Estava. Complicado? Estava. Aí ele continua dizendo, e me disse, filho do homem, poderão viver esses ossos? Aí o profeta diz assim, tu sabes. Tem gente que quer saber mais do que Deus. Tem gente que quer tomar o lugar de Deus. Tem gente que acha que o que Deus está falando não está bom. Eu sei mais, eu conheço mais. Do meu jeito vai dar certo. Ou então não quer ser usado por Deus, quer usar Deus. Tem gente que quer usar Deus. Olha aqui. Deus te chamou por profeta. O dom não é teu, a excelência do dom é dele. Então quem te usa é ele, quem te manobra é ele, quem te leva é ele. O dom de Deus só manifesta quando ele quer. O dom está sobre mim, mas eu só profetizo quando ele quer que eu profetize. Ele só revela quando ele quer que eu veja. Eu só sei aquilo que ele revela, porque a Bíblia diz que as coisas reveladas pertencem aos homens, mas as coisas ocultas pertencem a ele. Tem gente tentando adivinhar aquilo que Deus quer fazer. Aqui não tem espírito de adivinhação, mas quando Deus quer mostrar, ele revela o profundo e o oculto, é ele. Tem gente que quer adivinhar, tem gente que quer jogar com a realidade, tem gente que não está vendo nada e diz que está. Ai daquele que diz, assim diz o Senhor, sem eu ter dito nada. Aleluia. Então, me fez andar e disse, filho do homem, pode viver esses ossos? E ele disse, Senhor, tu sabe. E olha que eu estou falando do profeta Ezequiel. Daquele Ezequiel que no capítulo 1 ele vê a glória de Deus. Estou falando do Ezequiel que tem a revelação do rio das águas purificadoras, é tomado, o homem de branco vem, mede o rio, e ele primeiro anda com as águas no tornozelo, depois ele vai andar com água no joelho, e a água vai subindo até chegar aos lombos, e depois só a nado. Eu estou falando de um profeta que contemplou a glória de Deus. Eu estou falando de um profeta que tinha relacionamento com Deus, estava acostumado a ver Deus agir. Ele estava acostumado a ver a ação de Deus. Porém aqui, quando Deus pergunta a ele, poderão viver esses ossos? Ele vai dizer, Senhor, tu sabes. Tem gente que quer saber mais do que Deus. E Deus não divide a sua glória com ninguém. A glória é dele, a exaltação é dele, o poder é dele, o dom é dele. A Bíblia diz que todo dom perfeito desce do alto, vindo do Pai das luzes, é dele. O dom que está sobre mim só funciona se ele permitir que funcione. Profeta não acorda de manhã já vendo tudo, enxergando tudo. Aqui não tem guru, aqui tem profeta. E profeta só vê o que Deus mostra. Pode viver esses ossos? E eu disse, Senhor Jeová, tu sabes, não sei de nada. Eu não sei. Como é que vai ser? Não sei. Deus manda dizer que vai fazer algo na tua vida. Pastor, como é que vai ser? Não sei. Você sabe, Cosme? Não sei. Deus sabe. O problema é que a gente quer saber como é que Deus vai fazer. Não, eu quero que Deus faça assim. E ele diz assim, hoje eu faço uma obra que tu não entende, então não tenta entender aquilo que Deus está fazendo. A Bíblia diz assim, como o céu se distancia da terra, os meus pensamentos são mais altos que os vossos pensamentos.
Não tenta entender e nem dizer a Deus o que ele tem que fazer. Espera nele. Espera. Espera. Das maiores qualidades de um crente é saber esperar. A palavra de Deus diz: trazei todos os dias uma casa do tesouro, para que não falte mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim. Que prova é essa, pastor? Não, eu trouxe o meu dízimo e eu posso jogar na cara de Deus que eu sou dizimista. Fazer prova de Deus não é isso não, meu irmão. Fazer prova de Deus é esperar. Fazei prova de mim. Como? Espera. Mas eu dizimei. Espera. Mas eu dei oferta. Espera. Mas eu abençoei. Espera. Entrei até na campanha e dei mais do que eu podia. Problema seu. Espera. Deus não é Deus de brincadeira, nem de alisar ego de ninguém. Ele é Deus. Quando Ele promete, Ele cumpre. Quando Ele fala, Ele faz. Não tem nada que possa impedir. Ele mesmo diz: operando Deus, quem pode impedir? O Senhor fala e tudo se cumpre. Ele não precisa nem falar muito. Se Ele diz que vai fazer, espera. Quando Pedro jogou a rede durante toda a noite e não pescou, no dia seguinte Jesus fala para ele, depois de pregar usando o barco dele: olha, Jesus já não te usou, então espera. O problema é que você quer que as coisas venham da forma natural que a tua mente entende, mas as coisas de Deus vêm do sobrenatural, não vêm do jeito que a gente imagina, vem diferente. Pastor, está dando tudo errado, mais errado do que uma pescaria que era para dar certo à noite, por alguém que conhecia tudo e agora não conhece nada. Deus inverte a situação, Deus muda o negócio e de dia Ele diz assim: agora volta lá e joga a rede. Senhor, pesquei a noite toda. E eu posso... Não aguentou a pressão. Alô? Eu posso imaginar, eu posso conjecturar. Pescar à noite é o certo, é o natural. Ninguém vai pescar de dia. Eu vou pescar à noite. Jesus é filho do carpinteiro e não é pescador. Se fosse para consertar o meu barco, eu até o chamaria, porque ele é carpinteiro, mas ele não é pescador. Então, o normal seria pescar à noite. Eu imagino Pedro olhando para Jesus e dizendo tudo isso. Mas ele vai dizer assim: a noite toda eu trabalhei, mas não pesquei nada. Mas pela tua palavra eu lançarei a rede. E eu quero abrir um parêntese aqui para você dar glória a Deus. Eu não creio, pastor Lindenberg, que quando Pedro falou isso, Pedro estava crendo na palavra. Não, pastor, não. Ele estava obedecendo. Ele sabia que não era normal. Ele sabia que os demais iriam olhar para ele e falar assim: tá maluco, tá doido. Nós pescamos a noite toda. Quem é esse camarada que nunca vi aqui na beira da praia pescando nada, nem de vara, nem de anzol, nem de nada, e agora está dizendo para você voltar lá e pescar, porque agora você vai pescar. Pedro poderia ter olhando em volta e ter todo mundo falando ao contrário. Não acredito eu que ele creu, mas eu acredito que ele obedeceu. E a Bíblia diz que obedecer é melhor do que sacrificar. Pastor, onde o senhor quer chegar com isso? Deus não falou contigo? Tu não está nem acreditando mais que vai acontecer, porque as coisas estão toda contrárias. Mas que Deus não quer só que você confia ou acredita, Ele quer que você obedeça. Hoje não é a tua fé que está em questão, mas é a tua obediência. Obedeça o que Ele te mandou, e mesmo que a tua fé esteja abalada, Ele vai cumprir em nome do Senhor Jesus. Pastor, mas a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E quem disse que você está agradando? Fiel não somos nós não, irmão. Fiel é Deus. Eu agradando ou não, aquilo que ele fala, aquilo que ele usa, ele fala, ele cumpre. Ele fala assim: eu não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Quem disse que eu estou agradando? Ele falou que ia fazer,
e a parte dele ele sempre faz. Lembra do azeite da viúva? Qual era o problema da viúva? Era o quê? Só tinha um pouquinho de azeite em casa. O problema era o pouco de azeite. Aí Deus vai falar assim, eu vou mostrar para você que o problema não é azeite. O problema é a quantidade de vaso. Você está olhando para o azeite, mas o azeite eu multiplico. Multiplicar azeite é comigo e arrumar vaso é com você. E eu vou dizer para você que aquilo que eu multiplico você não tem condição de carregar. Eu vou ter que parar minha bênção na tua vida porque você não tem tempo hábil nessa vida para conduzir a bênção que eu vou descarregar sobre você e sobre a sua família. Então eu estou levantando na tua geração teus filhos para poderem desfrutar daquilo que eu estou preparando para você. O que eu estou preparando para você é muito mais do que você imagina, pastor, mas o azeite é pouquinho, não tem problema. Eu vou multiplicar tanto pouco que você vai ver que limitada é a tua parte de conseguir vaso e não a minha, de conseguir vaso e não a minha de multiplicar o azeite. Se fosse Deus, olha como é que Deus é bom, irmãos. Imagina se Deus fala assim, eu vou deixar você multiplicar o vaso, multiplicar o azeite, e quem vai procurar vaso sou eu. E aí? Qual que é mais fácil para você? Pedir vaso emprestado ou multiplicar o azeite? O que é mais fácil para você? Quer ficar com o que você está vendo? Ela estava vendo o azeite. Vaso não tinha, tanto que ela teve que pedir emprestado. E Deus provou que aquilo que Ele multiplica, nem no tempo da nossa vida dá tempo de carregar. Pastor, isso que o senhor está falando, está na Bíblia? Tá. A Bíblia fala a respeito de Josué, Deus chama Josué para uma palestra e fala assim, Josué, tu está velho. Ainda tem muita terra para conquistar. E Josué já tinha conquistado 31 reinos. E Deus fala assim, tu acha que é muito? Não é muito não, é pouco. O problema é que a tua vida não dá conta da bênção que eu quero derramar sobre você. Então eu vou ter que estender sobre a sua família. Querido, tem ministérios aqui que vão se estender de geração em geração, eu profetizo. Tem criança aqui que hoje, assim como eu pude abraçar o prefeito hoje, que eu vi o prefeito, muito antes dele sequer trabalhar na Câmara dos Vereadores. Conheço o prefeito há muitos anos. Hoje eu abracei ele, o Vaguinho Carneiro, como prefeito, porque o tempo passou e palavras proféticas se cumprem. Você está olhando para o teu filho, para a tua filha, para a criança pequena, você está preocupado se você vai dar conta do recado de criar, de cuidar, porque a coisa está feia, a situação está difícil, porque tem coronavírus, porque tem um problema de segurança pública, porque está cheio de questões nessa cidade, a sociedade corrompida. Você está preocupado com isso? Ei, querido! Guarda contigo. Deus lançou uma palavra profética e levantou Moisés. Moisés nasceu, fizeram de tudo para matar, mas Deus disse que ia viver, e viveu e cumpriu o decreto de Deus. Então sobre a tua família também, o Senhor diz assim, vou cumprir a minha palavra, eu vou cumprir a minha promessa. Esses que estão hoje pequenos, transformarei em profetas para esta geração. Aleluia! Pode ficar em paz. Sabe por quê, irmão? Antigamente, os profetas, eles profetizavam para o povo, mas principalmente para autoridades. E sabe o que é que está faltando hoje, irmão? Profeta para as autoridades. Porque muitas vezes o profeta se corrompe por causa de um cargo, por causa de um benefício. Nós tivemos aqui um pastor, não vou citar o nome, bastante conhecido. E a filha dele tinha 2 cargos públicos. E então, um vereador, agindo de forma correta, pediu que ela optasse pelo cargo, ou um ou outro. E aí, o pai dela, pastor, foi ao pastor desse vereador e falou com ele, a minha filha precisa dos 2 cargos. E ele disse, bom, primeiro, que eu não sou o presidente da Câmara. Segundo, que 2 cargos não é correto. Ela tem que optar por um. Porque como é que ela vai trabalhar em 2 lugares ao mesmo tempo? Então ela trabalhava em um e o outro só recebia. E esse pastor morreu sem falar
com o outro pastor, porque ele não interviu na ação. Queridos, nós podemos ser homens e mulheres de Deus. Deus pode nos dar a revelação do profundo, mas nós não podemos nos corromper com as ofertas do mundo, da sociedade, nem do diabo. Seja homem de Deus, seja mulher de Deus, seja profeta de Deus, não use de mentira, por maior que seja o benefício que aparentemente ela vai trazer. Fale a verdade, porque Deus tem compromisso com a verdade. Ah, pastor, mas isso aqui, uma mosca morta estraga todo o perfume de um perfumista. Pastor, mas estava dando tudo errado. Deixa dar tudo errado, deixa fazer o que tem que fazer, deixa acontecer o que tem que acontecer, porque Deus é poderoso para mudar a tua história, e você vai ser honrado pela verdade que sair da tua boca. Não seja, pastor, mas todo mundo, todo mundo, Deus não precisa de todo mundo, precisa de um profeta só. Lembra de Eliseu? Tem alguém aqui pelo qual nós possamos consultar o Senhor? Estava lá Josafá, estava lá o rei de Edom, estava lá o filho de Acabe. Tem alguém aqui pelo qual possamos consultar o Senhor? Aí alguém diz aqui, tem um. Tem um que deitava água sobre a mão de Elias. Eu vou acreditar num camarada que lavava a mão do outro, irmão? Eu vou acreditar num sujeito que não tem nome? Eu vou acreditar numa pessoa que não tem fama, que não tem influência, que não tem nenhum conhecimento, que está no anonimato? Deus diz assim: eu tiro o homem do monturo, 1 Samuel capítulo 2, a oração de Ana, e coloco para sentar com os príncipes do meu povo. Quem te honra é Deus, quem levanta teu nome é Deus, quem sopra o teu nome como pena no vento é Deus, e vai aonde Ele quiser que vai. Ele é Deus. O homem pode tentar, ainda que a mãe esqueça do filho que amamenta, todavia eu não esquecerei de ti. Sabe o que quer dizer? Dentre outras coisas, eu jamais vou esgotar esse assunto e essa revelação. Sabe o que quer dizer? O padrinho pode esquecer de você, o amigo pode esquecer de você, e muitas vezes a condição do padrinho é favorável que ele dê para outro, mas quando Deus diz que é você, pode deixar que vai acontecer. Ele vai usar um estranho, e quando o teu padrinho olhar, você está vindo por outro caminho, ele vai deparar contigo e vai dizer: como é que tu chegou aqui? Como que você chegou aqui? Aí você vai dizer: foi Deus. Foi Jesus. Foi Deus. Muitas vezes nós queremos ser apresentado por cima. Aí Deus vai usar um copeiro que quase morreu e estava no cárcere, para te apresentar ao rei, para falar de você para o rei. Ainda que a mãe esqueça do filho que amamenta, todavia eu não me esquecerei de ti. Pastor, por que Deus está fazendo isso comigo? Para que você não tenha nenhuma prisão, nenhum compromisso com o homem, e o homem não manipule as tuas palavras. Deus está fazendo isso para que quando Ele te colocar lá, você vai dever favor a Deus, e não vai dever favor a homem nenhum. Eu não divido a minha glória com ninguém. Deus não divide a sua glória com ninguém. Aleluia. Eu disse: Jeová, tu sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos, e diz: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Pastor, o que Deus está mandando eu falar é absurdo. Fala, quem mandou foi Ele. Pastor, o que Deus está mandando eu falar é um troço que não estou nem entendendo. Você não precisa entender. Você é profeta. Profeta fala o que Deus manda. Profeta leva de Deus para o povo. É por isso que acompanhar profeta é a coisa mais complicada do mundo.
Profeta, quando está cheio do Espírito, é o troço mais doido que existe. Profeta de Deus, cheio do Espírito. É por isso que a Bíblia diz assim: aquele que recebe um profeta na qualidade de profeta, ganha galardão de profeta. Por quê, pastor? Porque acompanhar profeta é difícil. Querido, o homem já se corrompe com o poder natural. Tem gente aí, né? Estamos aí na época da eleição, aí passou agora, que já está se sentindo o cara porque é vereador, né? Ganha para prefeito ou para governador do estado, ou seja lá o que for, já está se sentindo o poder do homem limitado. Imagina um homem agindo sobre o poder de Deus. É complicado, meu irmão. Eu não tenho domínio sobre esse poder. Quem tem é Ele, quem usa é Ele, quem fala é Ele, quem dá condição é Ele, quem revela é Ele. Aleluia. Aí tu vai lidar com o profeta. Por isso que fala assim, ó, aquele que recebe profeta na condição de profeta, ganha galardão de profeta. Porque é difícil andar com profeta. Profeta cheio do Espírito Santo é complicado. A Bíblia diz assim: o vento sopra, ouve-se a sua voz. Ninguém sabe de onde vem e nem para onde vai. Assim é todo aquele nascido do Espírito. Vai acompanhar profeta. Quem acompanha profeta, recebe galardão de profeta. Agora, você tem estrutura para acompanhar profeta? Profetiza sobre os ossos secos. Absurdo. Deus fez ele andar no meio dos ossos para ver que não tinha condição nenhuma. Por isso fez ele andar. Agora profetiza. Vou profetizar para osso? É. Mas está seco. Profetiza. Mas está muito seco. Profetiza. Mas não tem nem carne nem pele. Já morreu. Isso aí já está seco há muito tempo. Profetiza. E detalhe, está tudo misturado. Está tudo complicado. Cabeça de um lá, perna do outro aqui. Está tudo complicado. Costela do outro lá. Está tudo misturado. Eu nem sei quem é quem. Profetiza. O que o profeta Ezequiel não sabia é que, quando Deus falou para ele, profetiza aos ossos e diz, Deus é específico, faça como ele mandar. Diz aos ossos, ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Depois de anos e anos e anos e anos, a ciência descobre que o que capta o som na audição é um osso chamado bigorna. Não é carne, não é pele, não é tendão, não é músculo. O que capta o som é um osso chamado bigorna, é o menor osso do corpo humano. Quando Deus falou para ele profetizar, ele não pensou duas vezes. É para profetizar para o osso? Eu não quero nem saber. Ele mandou falar para o osso, eu vou falar para o osso. Ele não tinha conhecimento da ciência, mas ele tinha obediência. Então obedece quando Deus mandar você falar. Se é 10 minutos, é 10 minutos. Se é 5 minutos, é 5 minutos. Se é 40 minutos, Deus vai te dar sustento para falar 40 minutos, mas só fala aquilo que Ele mandar. Ossos secos, ouve. Aí ele profetiza. E eu vou reduzir aqui porque a hora já foi. Então profetizei, olha que coisa linda, como Ele me deu ordem. Quem manda é Ele. Quem manda é Ele. Quem deu a ordem foi Ele. Aleluia. Como Ele me deu ordem. Ah, não vou falar não que vai machucar. Eu não vou falar não que vai ferir. Eu não vou falar não porque eu não tenho jeito para falar desse jeito. Então, pede a Deus para arrancar teu cargo de profeta. Porque se é para falar do jeito que você quer, você não precisa revelação de Deus. A Bíblia diz, em parte conhecemos, em parte profetizamos. Fica só com a primeira parte. Agora, se Deus mandou você falar, fala porque Deus te garante. E profetizei como me deu ordem. Queridos, ossos secos, ouve. Jeremias capítulo 1, versículo 12, se não me falha a memória, eu velo pela minha palavra. Ossos secos, ouve. Olha só. Ouve a palavra do Senhor. Que palavra é essa? É a palavra de João capítulo 15, versículo 3, é a palavra que limpa. Vós estás limpo pela
palavra. Que palavra é essa, pastor? É a palavra do Salmo 119, versículo 11, que livra do pecado, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Que palavra é essa? É a palavra do Salmo 119, versículo 9, que purifica o caminho. Como purificará o jovem o seu caminho, observando na sua palavra. Por quê? Como purificará o jovem? Porque os maiores problemas da vida começam na juventude, na adolescência. Então, se o jovem começar a purificar o seu caminho agora, é por isso que a Bíblia diz assim, criai o menino no caminho. Nós falamos aqui, criai o menino no caminho. Os maiores problemas da vida começam na juventude. Os vícios começam na juventude, as questões emocionais começam na juventude. É na juventude que a coisa começa a complicar. Ninguém adquire um vício depois de 60 anos, ninguém se torna um drogado depois de 60 anos, ninguém se torna um viciado em álcool depois de 60 anos, é na juventude. Então ele diz, como purificará o jovem o seu caminho? Observando na sua palavra. Quer ter uma velhice tranquila e de paz? Guarda a tua juventude hoje. É hoje. Começa a dizer não hoje. Hoje você vai para onde você quiser. E depois? Ou tu acha que a tua velhice não vai chegar? Tem gente que acha que vai morrer cedo e Deus deixa e prolonga a vida só para entender aquilo que deixou para trás. Então, prepara aí a tua vida. Que palavra é essa, pastor? É a palavra que é viva e eficaz, mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes. Penetra na divisão da alma, do espírito, juntas e medula. Olha só, divisão da alma e do espírito, emocional, sentimental, espiritual, juntas e medulas, biológico. Que coisa interessante, essa palavra penetra. Tu pensa aí, ela responde aqui. Tu pensa aí, ela responde aqui. Pastor, mas fala de juntas e medula. Aí vem Pedro e João, subindo no horário lá na porta do templo. Aí tem um paralítico que a Bíblia diz que era de nascença. Aí ele diz assim, me dá uma esmola. Aí eles olham assim, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu lhe dou em nome de Jesus, levanta e anda. A palavra também cura hoje, a palavra liberta hoje, a palavra funciona hoje, a palavra ainda é eficaz hoje, a palavra ela vai contigo hoje, a palavra entra na tua vida hoje, a palavra remove os teus sentimentos hoje, a palavra transforma os teus sentimentos hoje. A palavra de Deus é poderosa, ela limpa, transforma, reforma, reluz, produz, alimenta, sustenta, levanta, ressuscita e leva para o céu, aleluia. A palavra, ouve a palavra. Elias, está na caverna, vem o vento, Deus não está no vento, vem o terremoto, Deus não está no terremoto. Veio fogo, Deus não está em nada disso, porque tudo isso passa. Aí vem uma palavra, Elias, a voz. Porque tudo isso passa, fogo passa, terremoto passa, vento passa, mas a minha palavra não vai passar. O que você está ouvindo hoje, você vai ouvir daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, daqui a 3 anos, daqui a 10 anos, daqui a 30 anos. Se você tiver vida, você vai continuar ouvindo ela não passa, não muda, ela não se transforma, ela transforma você do jeito que ela é. Vamos acabar aqui, aleluia. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído, enquanto eu profetizava, e eis que se fez um reboliço. Ei, tu não abriu a tua boca? Tu não falou dentro da tua casa? Falei, pastor, e agora está uma confusão, é o reboliço. Mas vai juntar osso no osso. Imagina que confusão, o profeta profetiza. Ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Aí começa um osso, sai do lugar, sai para outro lugar, o outro sai do lugar, pastor, está uma confusão danada. Até o que estava quieto agora não está mais quieto, é o reboliço, segundo a tua palavra, segundo a palavra profética. É o reboliço. Está esperando o quê? Que você ia falar e ia ficar tudo quieto? Você ia falar, o diabo não ia se levantar? Você ia falar, o inimigo não ia querer se defender? Você acha que o inimigo não ia querer defender o território dele, sabendo que o tempo dele nesse território já está acabando, e que dentro da tua casa quem vai reinar é a paz de Deus, que excede a todo entendimento? Está acabando as confusões da mente? Você acha que ele está inquieto? Você acha que ele não está inquieto? Você acha que ele está satisfeito? Ele não quer perder, está se batendo igual peixe no anzol, mas não é para você se atormentar, e nem é para você temer, é para você entender que a palavra profética está fazendo efeito. Está tudo quietinho no formigueiro.
Você chega lá e bota um inseticida. Elas saem igual doida, mas morre tudinho. É uma confusão danada. Morre tudo. A tua palavra saiu como um inseticida. Está provocando um reboliço, mas vai juntar osso no osso. Sabe o que Deus está dizendo? O que está em desordem vai entrar em ordem. Enquanto eu profetizava, houve um ruído. E os ossos se juntaram, cada osso ao seu. Deus é Deus de ordem. É ordem. Não é desordem, é ordem. Pastor, mas está uma confusão. É isso aí. O reboliço, a confusão, é porque está juntando osso no seu osso. E para reduzir, aleluia. E olhei e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse, profetiza ao espírito, profetiza, ó filho do homem, e dize ao espírito, assim diz o Senhor Jeová, vem dos quatro ventos, ó espírito, e sopra sobre estes mortos para que vivam. Agora, o que me chama a atenção aqui é o seguinte, é que a primeira promessa que Deus faz é de enviar o Espírito. Ele disse assim, então profetiza, o versículo 5, assim diz o Senhor Jeová a estes ossos, eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Foi a primeira promessa, mas foi a última a ser cumprida. O problema é que nós queremos o resultado imediato. E queremos já ver o resultado. Tudo tem um processo, irmão. Espírito sem estrutura não fica de pé. Olha o que acontece aqui. Primeiro, lá no Gênesis, quando Deus faz um homem, ele fez um boneco de barro. Criou uma estrutura. Para depois soprar o Espírito. Aqui em Ezequiel 37 não é diferente. Ele diz assim, ó, eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. A promessa era de vida. Mas antes que a promessa de vida se cumpra, tem que ter estrutura. E Deus está montando a sua. Deus está montando a sua. O reboliço, a confusão, juntando o osso no osso. Deus está fazendo contigo igual aquele brinquedo do Lego, né? Vai juntando. Osso no seu osso, botando a coisa no lugar. Se Deus cumprir o que Ele te prometeu, do jeito que está, vai ser uma confusão e você desperdiça a bênção dele. Então primeiro Deus está arrumando a casa, juntando osso no osso, para você entender que você fez aquilo que não era para fazer, e levou para dentro da tua casa quem não era para tu levar. Aí organizou, morreu tudo, agora Deus está ressuscitando, está arrumando, e aí vem o Espírito. Agora profetiza, porque o Espírito vai soprar. Deus vai dar vida, vai mudar. O diabo disse que não acontece, mas Deus diz assim, quem falou foi Deus, quem prometeu foi Deus, e a palavra dele não volta vazia sem antes cumprir aquilo para qual foi determinada. Deus está soprando o vento do Espírito. Pastor, que Espírito é esse? É o mesmo Espírito de Atos capítulo 2, que estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio um som como de um vento. Ei, ele faz barulho de vento, mas ele não é vento. E veio língua de fogo, ele faz o efeito do fogo, mas ele não é fogo, mas purifica como fogo. Mas quem é ele, pastor? É o Espírito Santo de Deus, o Espírito de vida, o Espírito de poder, o Espírito de revestimento, de autoridade, de verdade, o Espírito de transparência, aquele que pega o que está oculto e coloca em cima do telhado, para mostrar para você por que a coisa está dando errado. É ele, é o Espírito Santo. E não tem nada que impeça dele soprar na tua vida hoje, aqui, nesse lugar, e te encher novamente, te renovar novamente, trazer a tua esperança e responder às tuas interrogações. É ele. Você vai sentir o que tu nunca sentiu. Ei, os homens de Deus pregavam naquele tempo. Querido, sabe o que é a presença dele? Você não sabe o que é a presença dele. Pedro andou com Jesus. No final ele nega. Do lado de Jesus.
andou com Jesus. Jesus fez milagre. Pedro viu. Jesus curou o cego. Pedro viu. Jesus falou para ele, volta lá e pesca. Viu. Pedro viu e foi um dos mais ousados de andar sobre as águas. Saiu do barco, confiando na palavra. Viu. Pedro viveu o milagre. Pedro viu o endemoniado de Gadareno, que era uma lenda naquele lugar, ser liberto. Quando ele imagina, quando você estivesse naquele momento ali, e vem aquele endemoniado que ninguém segurava, o camarada estava lá no cemitério, quando Jesus chega em Decápolis, naquela região, e entra em Gadária, ele nem permitiu, ele nem esperou Jesus entrar, ele sai da onde está do sepulcro, vem e adora, primeiro a Bíblia diz que ele adora. Imagina o demônio vir e adorar na tua frente, e falar assim, o que temos nós contigo, ó Filho do Altíssimo, não é o tempo. Aí ele fala assim, permita que entremos na manada de porcos. Jesus, pode ir. Mas quem é teu nome? Legião. Legião é uma expressão romana para identificar uma guarnição com até 6.000 soldados. Então, deduz que aquele homem estava com aproximadamente 6.000 demônios, era uma legião. O que acontece? Aquela legião vem e se prostra diante dele. Olha que coisa linda. E Pedro está vendo. Pedro está vendo Jesus pregar. Pedro está vendo. Pedro está vendo Bartimeu. Vem Bartimeu, que não tinha vista, arrancado. Um buraco no lugar da vista. Não nasceu cego, foi arrancada. Aí Pedro vê Jesus, vai lá e bota a vista no lugar. Que coisa linda. Tem lá o tanque de Betesda. Deus também vê quando o paralítico ele é curado. Vê o homem entrar pelo telhado de Jesus na maca e sair andando. Ele vê Jesus conversar com uma prostituta, transformar ela numa missionária. Ele vê. Mas o que acontece com Pedro? Na hora da verdade, Pedro nega. Adiantou andar? Adiantou ver? Agora, a Bíblia diz em Atos capítulo 2, e ao acontecer o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Oh, aleluia. E de repente, veio um som como de um vento impetuoso. E encheu toda a casa. E quando Deus manda vento, irmão, a gente acha que vento é só prova. Não, veio o som. Não foi um vento, veio um som. Um som de um vento impetuoso. Encheu toda a casa. Eu imagino os crentes ali. Que barulho é esse? Que barulho é esse? Está ouvindo, Pedro? Estou ouvindo esse barulho, mas não estou vendo nada. Então segura aí que daqui a pouco tu vai ver. E aí, Tiago, está escutando barulho? Estou escutando. O que parece? Parece uma ventania. Será que está ventando lá fora? Eu não sei. Dá uma olhada. Não, lá fora o tempo está bom. Mas aqui dentro está ventando. Eu estou escutando barulho, mas não estou vendo. Bem-aventurado aqueles que não viram e creram. E ele está lá. E começa uma ventania. Começa um movimento. Daqui a pouco a Bíblia diz, e foram repartidas línguas, como de fogo. Começa a labareda de fogo, um negócio que ninguém entende. Eles começam a falar uma língua que nunca falaram. E era uma coisa tão gloriosa, que eles falavam que nunca falaram, e também falavam línguas e outros idiomas. Para a glória do nome de Jesus, Deus faz isso, porque Deus é transcendental. Deus não tem país, não tem nação. Deus não tem uma linguagem humana nem natural. Ele usa o americano em língua estranha, e usa o brasileiro na mesma língua, e ele entende, porque eu estava pregando em português aqui hoje, a irmã Rema, que não fala português, estava entendendo a mensagem, e o testemunho não foi do marido dela, foi dela. Deus é transcendental, vem o vento, agora vem a língua, agora explode tudo, agora vem Pedro pregar, e acontece uma coisa tremenda. Pedro começa a pregar, e aqueles homens começam a apertar Pedro. Aí Pedro diz assim, Senhor, conceda que eu fale com toda ousadia da tua palavra. Sabe o que está te faltando? Ousadia. E a Bíblia diz assim, e o lugar que ele estava tremeu, aleluia, pelo poder que saiu da boca de Pedro. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos dele. O Espírito de Deus quer te levantar nessa noite como profeta para autoridades no Brasil e fora dele. Pastor, eu estou em Belfor Roxo, e daí? Vai à casa de Cefate em Abel Meolá, porque lá tem um camarada lá trabalhando, ele vai ser teu substituto. O menino estava trabalhando com a 12ª junta de boi. Quem conhecia Eliseu? Ninguém. Mesmo depois de andar com Elias, a Bíblia vai dizer, só tem um aqui que deitava água sobre a mão de Elias. Quem é esse cara? Não tem nem nome. Ei, é Eliseu. Chegou a hora de Deus exaltar o teu nome. Se você crê, fica de pé, meu irmão. Não é o teu dom, é o Espírito.
Não é o teu conhecimento, é o Espírito. Não é a tua formação, é o Espírito. Não é aquilo que você aprendeu na escola, é o Espírito. Oh, aleluia! Porque a Bíblia não diz que foi o doutor Lucas que pregou e 3.000 se converteu, foi Pedro o pescador.